Boa noite a todos, irmãos, todos que estão me assistindo. Deus abençoe você, sua família, grandemente. Quero te convidar para, nesses minutinhos, ficar conosco. Tem uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra que veio do coração de Deus para você. Eu quero meditar na palavra e deixar uma mensagem maravilhosa para você e sua família no dia de hoje. Creia que o Senhor te ama. Ei, o Senhor te ama. Por isso que você está assistindo essa palavra agora. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Lucas, no capítulo 19. Fala sobre Zaqueu, o publicano. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós vemos uma palavra, uma passagem, onde relata a importância do amor de Deus. Por isso que eu digo para você, não sei o que você já fez, o que você está fazendo, quem você é. Eu quero dizer que há uma saída, Jesus. Sim, Ele te ama. Aqui nós vemos um relato de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, era um dos homens mais ricos naquela época, se não o mais rico. Zaqueu ele defraudava, Zaqueu ele cobrava indevidamente impostos do povo, e por ele ser um cobrador de impostos, o povo não se dava com ele, porque ele trabalhava para o Império Romano. Então o povo já tinha um trauma da situação que ele cobrava indevidamente. E ele era um homem bem provável, sozinho, isolado, infeliz. E quando ele soube que Jesus estava passando, veja bem, no versículo 13 diz, ele procurava ver quem era Jesus. Ei, e entenda isso. A diferença muitas vezes está nas nossas atitudes. A diferença que às vezes nós olhamos para algumas pessoas e pensamos assim, como é que aquela pessoa está tão perto de Deus? Não é porque Deus a ama mais, não, porque aquela pessoa decidiu crer no amor de Deus. Ela abriu seu coração para o Senhor. Se Zaqueu ele não procurasse ver quem era Jesus aqui, Zaqueu não ia estar nem citado na palavra, mas ele procurava ver quem era Jesus. Por quê? Porque ele queria mudança para a sua vida. Zaqueu não era uma pessoa feliz, veja bem, ele era rico, ele era chefe, ele era um cara do alto escalão, mas ele era infeliz, ele era isolado, porque o Senhor quer nos preencher interiormente. A verdadeira riqueza das nossas vidas é Cristo Jesus. E aqui nós vemos um homem atribulado, mas ele procurou ver quem era Jesus, ele foi atrás. E a Bíblia fala que ele tinha alguns desafios para poder ver Jesus. A multidão. A Bíblia relata que ele era de pequena estatura e a multidão o impedia de ver quem era Jesus.
Você sabe que todas as vezes que nós decidimos em querer mais de Deus, nós vamos ter obstáculos nas nossas vidas. Toda vez que nós queremos nos aproximar mais de Deus, nos tornar pessoas melhores, nós vamos ter desafios e obstáculos. Mas esses desafios e obstáculos não são para nos parar, de maneira nenhuma. São para nos fortalecer. São para nos aprimorar para algo maior ali na frente. Sabe o que Zaqueu fez? Ele subiu em uma figueira brava. Ele sobe em uma figueira. Ele só queria ver Jesus passar. E Jesus, ele conhece o nosso coração. Ei, Jesus sabe o que você está pensando agora. Jesus sabe o que você está desejando agora. Jesus sabia que lá em cima daquela figueira havia um homem com um coração desejoso em vê-lo. Com um coração sedento por vê-lo. E a Bíblia fala algo incrível, que Jesus, quando ele está embaixo da figueira, olha só, Jesus olha para cima. Ah, que coisa linda. E fala assim para Zaqueu: ei, desce. Desce que hoje eu quero ficar e pousar na tua casa. A Bíblia fala que ele corre desesperadamente, porque ele só queria ver Jesus. Ei, aqui nós aprendemos algo maior e revelador. Deus vai sempre nos dar além do que pedimos ou pensamos. Ele só queria ver, e Jesus falou assim: não, eu vou pousar na tua casa. A alegria daquele homem que provavelmente tinha poucos amigos, um homem isolado, um homem infeliz. Mas o que mudou a vida dele? Entenda isso que eu quero que você entenda nessa noite. Jesus não escolheu Zaqueu à toa. Não. Nosso Deus é um Deus de propósito, por isso que eu digo, você que está me assistindo, ei, Deus te escolheu. Ei, Deus te escolheu. A Bíblia fala que Zaqueu, ele quis conhecê-lo. Zaqueu, ele queria ver Jesus. Zaqueu, ele teve sede de mudança. Ei, queira isso nessa noite. Não adianta ficar murmurando. Não adianta baixar a cabeça. Não adianta ficar isolado. Não adianta. Nós precisamos, para que as coisas aconteçam, para que as coisas mudem ao nosso redor, primeiro nós precisamos mudar. E Zaqueu sabia disso. Zaqueu, ele precisava ver Jesus. Ele não queria mais aquela vida isolada. Ele queria mudança. E sabe o que aconteceu? Quantos ali estavam em volta de Jesus, mas ele escolheu Zaqueu, ele escolheu a casa de Zaqueu para que ele pousasse à noite, porque ele sabia que Zaqueu estava com o coração sedento. Ele sabia que Zaqueu queria conhecê-lo e queria mudança. E sabe o que acontece quando a gente abre o coração para Deus? As coisas mudam. Porque quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós falamos assim: Senhor, entra na minha vida. Mude as coisas, transforme. Entenda uma coisa, não são só algumas partes da casa que Deus quer mudar. Tem muitas pessoas que abrem algumas partes da sua vida. Não. O Senhor precisa ter legalidade na tua vida. Zaqueu aqui abriu o coração por completo. E sabe o que aconteceu? Quando nós abrimos o coração para Deus, nós deixamos Deus trabalhar em nós, as coisas mudam. E Zaqueu, ele fala assim para o Senhor, quando ele começa a conversar: Senhor, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. Olha só, um homem que era egoísta, que pensava só nele, que roubava o povo, cobrava impostos indevidos. De repente ele fala assim: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aquelas pessoas que eu roubei, que eu defraudei, aquelas pessoas que eu cobrei indevidamente, eu quero restituir 4 vezes mais. Um homem que tinha o amor ao dinheiro, ele é ministrado por Deus. Quando nós somos ministrados por Deus, tudo começa a mudar em nós. Mas para nós ser ministrados por Deus, nós precisamos desejar isso.
buscar isso. Veja bem, Zaqueu, ele foi atrás. Ele queria ver Jesus. Teve obstáculos. Tem pessoas que quando dão o primeiro passo, muitas vezes, de mudança, tem a primeira luta, no primeiro problema, na primeira adversidade, eles já desistem. Não. Zaqueu, ele tinha uma multidão que o impedia. Só que Zaqueu, ele achou uma solução, ele subiu numa figueira. Quando nós desejamos conhecer o Senhor, ninguém pode nos impedir, porque Deus conhece o teu coração, Deus sabe a intenção, o desejo do teu coração, e quando nós desejamos em conhecê-lo, ninguém pode impedir. E esse encontro vai ser inevitável quando você deseja isso, porque o Senhor está sempre com a mão estendida para nós. O Senhor vai estar sempre com os ouvidos abertos para ouvir nosso clamor. Zaqueu queria só vê-lo, e Jesus decidiu pousar na sua casa, isso é, ter mais tempo com ele. E Jesus transforma a vida dele, porque estando perto de Jesus as coisas mudam, a gente muda. Aquele homem ganancioso, egoísta, de repente ele abre mão da metade dos seus bens, ele ajuda, ele quer restituir aquilo que ele prejudicou nas famílias, nas pessoas. E Jesus fala assim para ele: hoje houve a salvação nesta casa. Versículo 9, hoje houve salvação nesta casa. Versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ei, é para você essa palavra. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem sabe você está como Zaqueu, isolado, abatido, vivendo a tua vida, mas está infeliz. Ei, o Senhor está olhando para você, assim como olhou aquela vez para Zaqueu. E está dizendo assim: eu quero pousar na tua casa, abra a tua casa para mim. Abra a tua casa para mim, para que as coisas mudem. Que você abra o teu coração nessa noite, para receber o Senhor, receber o amor de Deus, para que as coisas comecem a mudar ao teu redor. Você precisa mudar primeiro. Você não precisa mudar o ambiente, você precisa mudar você para que o ambiente seja transformado através da tua mudança. Existem pessoas que fogem dos problemas, não, eles precisam ser consertados. Porque lá na frente os mesmos problemas vão te perseguir. Você precisa ser restaurado primeiro, você precisa ser mudado primeiro. Zaqueu sabia disso. Zaqueu fugiu a vida toda. Um dia ele falou assim: chega, eu preciso me entregar para esse Jesus. Eu quero ver esse Jesus, eu preciso de mudança. E o Senhor transforma a vida de Zaqueu, assim como transformou a minha e pode transformar a tua, você que está me assistindo. Eu quero que você receba essa palavra para o teu coração e que você compartilhe essa palavra com pessoas que você ama, com amigos, vizinhos. Que Deus possa te abençoar ricamente. Eu quero orar por você nessa noite. Quero te convidar para juntos orarmos a Deus. Quero que você abra o teu coração. Abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu coração. Abra o teu coração para Deus. Sabe, que você possa ser impactado pelo Senhor. Que você possa ser impactado pelo Senhor. Impactado. Que a presença de Deus, que o mesmo Jesus que agiu na vida de Zaqueu, ele está vivo. Ele é vivo. Ele venceu a morte de cruz. E ele quer abençoar você agora. Abençoar a sua família, a sua casa. Assim como Zaqueu, uma atitude de Zaqueu transformou a sua família e trouxe salvação para aquela casa. A tua atitude nessa noite pode trazer mudança, salvação e restauração para a tua família. Queira isso. Ore comigo. Peça para que Deus inunda a tua casa, inunda a tua família. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que eu oro. Eu oro por cada família. Eu oro por cada vida que está me assistindo. Que o teu amor, que a tua graça alcance eles. Senhor Jesus, assim como o Senhor agiu na vida de Zaqueu, haja na vida dessa família. Atue na vida desse que está me assistindo.
Pai, mude a história dele, assim como o Senhor mudou a história de Zaqueu. Transforme, restaure, cure, limpe, purifique, liberte, Pai. Em nome de Jesus, liberte. Liberte-o da depressão, liberte-o da ansiedade crônica, liberte da síndrome do pânico, liberte, Senhor, do medo, liberte, Senhor, da mentira, liberte dos vícios, liberte, Senhor, com teu amor, com a tua graça. Você que recebe essa oração, diga amém, diga eu creio, diga eu recebo, e receba o melhor de Deus essa noite. Receba o melhor de Deus essa noite. Que o amor de Deus, que a graça de Deus te alcance, que a graça de Deus te cubra agora, te cubra agora. O mesmo Jesus que agiu, o mesmo Jesus que agiu e mudou a história de Zaqueu, ele está agora agindo em prol da tua família. Em nome de Jesus, agora creia nisso, creia na mudança, creia na restauração de Deus, creia na cura. Aleluia! Ei, não é o fim para você, não é ponto para a tua vida, é uma vírgula. Uma nova história Deus está escrevendo hoje. Uma nova história Deus está escrevendo hoje. Aleluia! Receba o melhor de Deus, receba o melhor de Deus, receba a graça de Deus, receba a cura de Deus, receba. Aleluia! Abençoe cada casa, Senhor. Cada pessoa que está me assistindo, abençoe a sua família. Que a tua presença inunde cada lar agora. Em nome de Jesus, nós clamamos, nós declaramos a vitória pelo poder do teu nome. Nós declaramos a vitória pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, receba. Receba o amor de Deus. Receba o melhor de Deus. Receba o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Receba o melhor de Deus. Receba o melhor de Deus. Em nome de Jesus. Nós te abençoamos agora, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe e seja tremendamente edificado. Compartilhe essa mensagem, com amigos, com familiares. Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e um beijo a todos em nome de Jesus.